A vitória do Paysandu sobre o Pouso Alegre no último domingo, lá na Curuzu, essa vitória bem bacana do Paysandu por 2 a 1, ainda tá rendendo algumas coisas, principalmente depois de uma declaração do técnico Hélio dos Anjos. E a gente vai analisar todos esses pontos nesse vídeo. Mas antes, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação e, por favor, não perca os conteúdos do canal RS Live Esporte, que a gente faz tudo isso pra você, pra te informar e te deixar por dentro de tudo que acontece envolvendo as equipes paraenses. Bom, depois da vitória do Paysandu sobre o Pouso Alegre por 2 a 1, o técnico Hélio dos Anjos na coletiva falou sobre uma suposta mala que estava aguardando a equipe do Pouso Alegre. Antes da gente falar sobre isso, bora colocar a declaração do técnico bicolor sobre essa mala branca. Coloca aí. É o lado ruim do futebol, porque um time desse como o Pouso Alegre fazer o que fez, né, se faz a metade disso, ele estava com mais pontos do que o próprio Paysandu, né, mas eu sei por quê. Eu sei dos 200 mil que estavam no hotel esperando eles, e nós superamos tudo. Por quê? Porque nós fomos o tempo todo apoiados, o tempo todo abraçados. Você não viu, você estava lá dentro do campo, você não viu uma pupa, um erro com o jogador errar, o tempo todo a alegria. Objeto nenhum jogado para dentro do gramado. O tempo todo a alegria. Era da arquibancada que estava no fundo do banco, a arquibancada da frente à esquerda, a arquibancada direita, as cadeiras do outro lado. Pois é, o técnico Hélio dos Anjos falou sobre isso. Eu também estava lá na Curuzu. Antes de eu falar sobre isso, deixa eu ler aqui a nota que o Pouso Alegre colocou ontem no seu Instagram. Eles estão falando o seguinte: com relação à declaração feita pelo senhor Hélio César Pinto dos Anjos, o Hélio dos Anjos, treinador do Paysandu, sobre possíveis incentivos no valor de 200 mil de outra equipe dados aos jogadores do Pouso Alegre Futebol Clube na partida do último domingo em Belém, a diretoria esclarece que desconhece e condena veementemente tal prática. O clube foi pego de surpresa com as declarações e vai buscar informações a respeito das acusações feitas pelo treinador do time paraense. Acreditamos que nossos jogadores entram em campo para honrar a camisa do Pouso Alegre simplesmente pelo profissionalismo que eles têm demonstrado a cada dia. A diretoria lamenta ainda a infeliz declaração de Hélio dos Anjos, cujo teor afirma que os atletas do Pouso Alegre não teriam responsabilidade e possuíram nível técnico baixo, dando a entender que teriam feito uma excelente partida apenas por supostamente terem recebido incentivo financeiro. A história do Pouso Alegre demonstra o contrário. Desde seu retorno às competições profissionais, a equipe acumula acessos seguidos de divisões, conquistas de títulos e participações em campeonatos de nível nacional. E tudo isso com o apoio da sua sempre apaixonada torcida e empenho dos atletas, comissão e diretoria que aqui passaram. Assim, mais uma vez, o Pouso Alegre Futebol Clube repudia referidas declarações, ratificando que não coaduna com qualquer prática que possa vir a macular o futebol, tampouco com manifestações que venham colocar em dúvida o trabalho realizado pelos nossos atletas. Essa foi a nota do Pouso Alegre, e aqui entra a opinião do jornalista Ronaldo Santos, que estava lá na Curuzu acompanhando a partida. Meus amigos, é claro que teve alguma grana por trás. Eu não vou ser hipócrita, eu não vou ficar aqui querendo fantasiar as coisas, eu vou falar a verdade na cara. Teve, cara. Porque não era possível, ou melhor, era até possível, mas pela forma como estavam acontecendo as coisas dentro de campo, de fato mesmo, tinha algum incentivo por trás. Pode até não ter sido 200k, mas pode ter sido outros valores, enfim. Isso é opinião minha, tá bom? Tô dando a minha opinião sobre essa situação e bora colocar uma imagem para reforçar essa opinião. Porque o que eu tô falando aqui não é vozes da minha cabeça que estão falando, não. Foi o que eu vi e presenciei na Curuzu. Colocarei só um lance para vocês e aí vocês vão entender o que estou falando. O lance do pênalti. O lance do pênalti. Esse pênalti polêmico aí marcado. Para muitos foi pênalti, para outros não foi pênalti. Reparem na reação dos atletas do Pouso Alegre, indo para cima da árbitra. Quase que batendo nela, Deus o livre. Olha só a reação. O Nicolas Careca ainda foi expulso por estar protegendo ela. Não entendi essa situação. Mas olhem só isso aí.
olhem só isso aí. Aí me digam, como é que a gente pode falar que eles ficaram indignados e tal por uma marcação suposta de um pênalti que foi supostamente errada? Bem, algo de errado não está certo nessa história. Algo de errado não está certo nessa história. Pra mim, teve sim, eu concordo com o que o Hélio dos Anjos falou. Nessas últimas rodadas de competição, isso seja pra Série A, pra Série B, pra Série C, pra Série D, sempre rola mala branca. Isso não é desde agora não. Isso não é desde agora não. Sempre aconteceu isso. De um outro time que tá envolvido, mas que não tá jogando na partida, de chegar pro outro time e falar: olha, eu tenho tanto pra oferecer pra vocês pra não deixarem tal time ganhar, ou pra pelo menos empatar, ou pra vocês vencerem. Isso acontece. Pelo amor de Deus, acho que as pessoas acham que nós somos burros e que a gente não sabe que essas coisas acontecem, né? Pelo amor de Deus, pai. Aí não tem condições. Então, essa reação aí dos jogadores, o desespero, essa situação, tudo bem, existe uma reação natural de quando você tá vendo que existe uma marcação errada, mas essa reação dos atletas foi muito exagerada. Foi muito exagerada. Então, algo explica nessas imagens que o que o Hélio dos Anjos está falando, de fato, tem um fundo de razão. Agora, se houve mesmo ou não, isso a gente nunca vai saber. Isso a gente nunca vai saber. Mas é no mínimo estranho esse tipo de reação, é no mínimo estranho essa forma, essa atitude que os jogadores tiveram com a marcação do pênalti. Não somente com isso, mas na forma como estavam amarrando o jogo, na forma como estavam segurando a partida quando o Pouso Alegre estava ganhando. Depois que teve o empate, eles continuaram ainda segurando a partida, praticaram muito antijogo, tá certo? Então, enfim, é uma situação chata pra caramba, né? Mas que o Paysandu conseguiu superar, conseguiu vencer e se classificou. Se foi pênalti ou não, na minha opinião, ainda continuo achando que não foi pênalti. Aí vão falar: ah, mas tu viu aquela outra imagem que o jogador dá o contato e tal? Pra mim, ele pega primeiro na bola. Ah, mas ele chega com muita vontade, não sei o que, não sei o que. Ele pega primeiro na bola. Então não deveria ser pênalti. Porém, entretanto, todavia, eu só tô expressando a minha opinião. Eu não sou o árbitro que apitou ali a decisão e que marcou o pênalti. Agora, analisando a reação dos atletas do Pouso Alegre, realmente foi uma coisa totalmente fora da curva e que escancara aí toda essa situação que o próprio treinador Bicolor falou. Enfim, o Papão tem que abrir o olho com isso, hein? Tem que abrir o olho com isso, porque o que vai rolar disso também agora no quadrangular do acesso, rola demais. Então tem que abrir o olho com isso. É os bastidores, né? São ali os bastidores do futebol. Tem que tomar todo o cuidado possível para não ter nenhum devaneio aí durante toda essa situação, esses 6 jogos que o Paysandu vai ter pela frente no quadrangular do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, se tu gostou desse conteúdo, por gentileza, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação, não perca os nossos conteúdos, por favor, seja membro aqui do canal, ajude o canal diretamente, apenas R$ 7,99 por mês, ou então você pode fazer o Pix, tá aqui no rodapé do vídeo passando para você, você pode fazer o Pix e colaborar da melhor forma possível com esse canal independente que fala sobre o esporte paraense. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo e te espero na próxima.